Seja muito bem-vindos ao Papo de Muro, o seu podcast feito com muito carinho sobre o mundo do parkour. Eu sou o Danilo Alves, o condutor desse programa, mas hoje esse episódio não é meu, esse episódio é delas. Letícia, Luana, Mari e Thaís, em um papo muito massa sobre parkour. Então aproveite! Ah, e só lembrando que agora você pode assistir o Papo de Muro no YouTube ou ouvir lá no Spotify. E agora sim, sem grandes delongas... Vocês gostam do parkour e o que manteve vocês no parkour? Eu fui muito de fases, assim. No meu começo eu gostava muito de flow, vaults e eu tinha muito medo de altura. Ainda tenho, mas era pior. Eu treinei um pouco isso. Tive uma época que eu gostei de participar de campeonatos, me desafiei aí nessa parte. Hoje em dia eu tô gostando bastante de treinar acrobacias mortais, que é uma coisa que eu não me permitia no começo, porque eu achava que eu não era capaz, eu tinha muito medo, e hoje em dia eu tô mais assim, nessa vibe aí. Eu também acho que fases. De gostar de rua também, ia bastante. Altura eu sempre gostei, diferente de você. Mas acho que flow sempre, assim, né? Essa conexão com dança, eu acho muito bonito de ver nos outros, né? Eu não consigo fazer tanto, mas eu acho, é uma das coisas que eu acho mais bonita, assim. Eu gosto muito de, no geral, me desafiar e entender que eu sou capaz de fazer um movimento que eu achava que eu não era capaz e de entender o que meu corpo é capaz de fazer. E, tipo, dentre movimentos, eu gosto muito de fazer cat lip. Por mais que seja meio complicado, mas é uma das coisas que eu mais gosto de me jogar, assim, que eu acho muito divertido. Uhum. E eu ainda tô descobrindo um monte de coisa, né, então... Cat lip é meu movimento favorito também. Então, muito É legal. verdade. Qualquer cat lip que tem, a Mariana tá querendo fazer. Eu também tenho muito medo de altura, e isso sempre me impressionou, porque eu acompanhava o parkour durante alguns anos e eu não achava que aquilo era pra mim, que até então eu tinha feito skate, tinha feito outros esportes, mas eu achava parkour too much, sabe? Era uma coisa muito radical, que eu tinha que ter muito preparo, muita técnica. E aí acompanhando, as pessoas me puxando, eu fui percebendo que dava pra começar do baixo e perdendo um pouco do medo de altura também. E eu fui linkando isso com a minha faculdade de arquitetura, então sempre foi muito legal perceber como o corpo humano pode interagir com a arquitetura de uma forma diferente do que foi pensado pelos arquitetos, pelos urbanistas. Isso foi muito bacana, tanto que eu usei até como TFG, essa relação entre os dois. E, assim, querendo ou não, o parkour mudou muito, né? Porque a gente já tá no parkour há muito tempo, principalmente eu, a Luana e a Mari. Então a gente percebeu que ao longo dos anos o parkour foi evoluindo, ele saiu da rua, foi pra academia, agora tem competição, que antes era abominável, como assim ter competição no parkour? Então a gente teve que ir adaptando também os nossos gostos, também adaptando movimentos, porque antes eu gostava de aí agora não é tão fácil de encontrar um lugar pra fazer desse jeito, que a gente não treina mais tanto na rua quanto treinava antigamente. Acho que o parkour sempre vai existir dentro da gente, porque a nossa visão muda, mas os nossos gostos vão evoluindo conforme a própria prática. Sim. E eu acho que o corpo muda também, no sentido de que a gente consegue ou não consegue fazer coisas em momentos da vida diferentes, conciliando com o resto das coisas da vida, né? Que a gente tem de obrigações, acho que, né, trabalho, Sim. Vida real, enfim, saúde, então tudo isso é muito... Idade. Uma coisa que eu acho muito engraçada é quando as pessoas perguntam há quanto tempo você treina parkour? E aí eu fico nessa, tipo, então, eu treino desde 2015, mas não foram 10 anos treinando parkour. Eu fiquei muito tempo parada por responsabilidade, trabalho, faculdade, um monte de coisa. Então eu fiquei muito tempo parada. Eu não posso falar que eu treino há 10 anos, mas eu treino já faz 10 anos. Eu acho que faz sentido você falar que treina há 10 anos, porque Sim. todo esse período, mesmo que você não estivesse treinando ativamente, o parkour estava influenciando sua vida. Mas Eu você acho... não acha que quando você fala 10 anos dá uma pesada na qualidade? Eu acho que Não, dá. porque eu acho que ninguém tem que Nem tipo, qualidade, julgar né? o que é Quantidade. a melhor, tipo, Exato. mas você tá bom ou ruim pra 10 anos de parkour. Ninguém tem que julgar isso, Ah, sabe? isso com assim? certeza. Então, Qualquer prática na esportiva não tem que exatamente. ser E eu julgada. acho que é os seus 10 anos. Os seus 10 anos ninguém tira de você. Independente de, tipo, eu fiquei parado um tempo, eu acho que é isso. É seus tempos. A visão do parkour existiu desde que eu comecei, Exatamente. E aí, tipo, você mantém isso. Mesmo que você não estivesse ativa o tempo todo, eu acho que você tava ali, assim, e tava dentro de você.
sabe? De você observar a arquitetura e você ver o parkour ali, sabe? Parkour mental. Parkour mental. E vocês têm referências de pessoas que vocês gostam de assistir e acompanhar? Sim, eu sempre me inspirei mais em mulheres. Acho que, não sei explicar, mas quando eu assisto um vídeo de homem treinando, não tem o mesmo peso de quando eu vejo uma mulher treinando. Então sempre pra mim foi assim, eu sempre acompanhei várias mulheres. Tem a Camilinha, né, claro, que eu me inspiro muito. Tem a Chloe, tem a Hazal, que é uma que eu curto muito também, o estilo. É isso. Acho que é muito importante acompanhar mais mulher, né? Teve uma época no meu Instagram que eu basicamente deletei todos os homens gringos, principalmente, deixei só amigo do parkour e foquei principalmente em acompanhar o parkour feminino, porque é diferente, faz a gente ter vontade de treinar. Não que homens não vídeos masculinos não fazem a gente ter vontade de treinar, mas o feminino é diferente e existe uma gama muito grande hoje em dia de movimentação feminina. Então, se você quer ver força, você tem quem seguir para ver força. Se quer ver flow, tem quem seguir para ver flow. Criatividade dançante, tem também. Tipo, tem um pouco de tudo. Tem a parte da ginástica também para quem gosta. Então, hoje em dia, se você quer só seguir menina e ter todos os estilos dentro do parkour, você consegue. Então, pra mim, faz muito sentido ficar acompanhando o homem. E eu acho que é importante até pra identificação. Tipo, é uma mulher e ela tá fazendo uma coisa que pode ser possível que eu faça, assim. Então, eu acho que faz muito sentido, tipo, você ver um corpo parecido com o seu, por exemplo, e saber que, tipo, é uma possibilidade. E acompanhar homem não é a mesma coisa, porque é uma coisa totalmente diferente, tipo, visualmente, de força, de tamanho, de qualquer outra coisa. Então, eu acho que é importante ter essa referência. Eu, geralmente, não, principalmente no Instagram, eu não acompanho, porque eu tenho uma coisa de, tipo, ser meio offline em algumas coisas. Então, eu não costumo acompanhar, tipo, vou acompanhar tal pessoa firmemente. Mas aparece vídeo, aí eu assisto os vídeos, tipo, legal e tal. Então, eu não tenho alguém especificamente que eu gosto. Mas eu gosto muito de ver movimento fluido, assim. Eu acho que é uma das coisas mais bonitas do parkour, é o movimento fluido, assim. Quando você vê um flow bonito e, tipo, um movimento bonito mesmo. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de dança, tipo, de dançar, por exemplo, mas eu gosto muito dessa coisa de, tipo, o movimento acontecer. E eu acho que tem uma coisa de dança nisso, apesar de, tipo, assim, eu faria dança? Não faria. Mas eu acho que, tipo, faz sentido, assim, sabe? Essa coisa de fluir. Eu acho que é uma das coisas mais legais e que, tipo, se eu for pegar, assim, o que eu quero ver do parkour? Eu quero ver isso. Eu também. São Paulo, né? Não sei, é engraçado. Eu nunca tive muito de acompanhar artista, ator, nunca soube o nome, assim, das pessoas famosas, assim. E eu acho que eu acompanho muito mais as pessoas que eu conheço mesmo, é isso. Thaís, a Mari, a Val, enfim, as meninas que estão com a gente, né? Então, sei, me inspiro muito de estar junto, assim, do dia a dia, da gente treinar junto, dos encontros. Acho que mais do que ver os vídeos. Uma coisa que eu lembrei aqui também é a vantagem de só seguir menina, é que eu compartilho muito vídeo de menina. E isso fez outros círculos sociais também perceberem que o parkour tem muita menina. Sim. Porque quem não tá no parkour, acha que o parkour é esporte praticamente masculino. Ele é majoritariamente masculino, infelizmente, mas a gente compartilhando mais mulheres, outras pessoas fora do parkour também vão perceber que existem muitas mulheres no parkour. Algumas meninas vão ter mais interesse e falar, pô, então não é só a Thaís, não é só ela que eu conheço, tem outras ali atrás também. Vale a pena ir lá no encontro conhecer outras meninas. Vale a pena seguir essa menina gringa. Posso nunca conhecer ela na minha vida, mas olha que movimentação legal, isso aqui tá me inspirando. Não precisa nem se inspirar pra fazer parkour, mas inspirar pra fazer qualquer outra atividade física, pô, já é muito legal. Então, sempre que eu compartilho, eu fico pensando, esse grupo específico, tipo do polidense, vai gostar muito. Nossa, a galera da Lira vai pirar com essa movimentação aqui. Vão tentar também. Eu acho muito legal quando eu vejo pessoal de outros ciclos sociais gostando do parkour. Então, é muito bacana. E o encontro feminino? Não, e os encontros? Todos, E os né? encontros. Então, Thaís, cadê a Thaís? Em maio
teve encontro feminino e é muito engraçado de perceber que antigamente tinha encontro anual em vários lugares do Brasil. Hoje em dia o encontro feminino é um dos únicos que restou. Então, a gente não tem mais um mês definido igual tinha antigamente. Depende muito de onde vai ser a sede, a cidade, o estado que vai sediar. Mas antigamente a gente tinha janeiro já reservado para o São Janeiro, que era em São José dos Campos. A gente tinha o desencontro, que era em Floripa. Tinha encontro em todo o Brasil, em São Paulo também a gente tinha o regional já marcado numa época específica do ano. Agora não tem mais isso, o encontro nacional feminino é o único que restou. Mas por que será que ele é o único que restou, né? Mulheres são mais organizadas? Eu acho. Mais ou menos. Assim, eu não tenho muito lugar de fala para falar de encontros, porque eu fui em pouquíssimos, né? Não tive muita essa experiência. Mas nos poucos que eu fui, a impressão que eu tive é de que é um momento de amigos se reunirem para papear, porém não inclui muito pessoas novas, não sei, eu acho que o formato que existe tá meio ultrapassado, assim, tem alguma coisa que não tá atingindo a galera de fora, iniciantes, os jovens, os adolescentes, as adolescentes. Não sei se não chega a informação neles ou se não é atrativo o que tem no encontro para eles, mas fica só aquela galera antiga do parkour que se reúne para ali trocar experiência entre amigos e é isso, assim, sabe? Então, as experiências que eu tive foram legais, mas não cumpre com o objetivo que na minha cabeça seria de expandir mais o esporte, trazer pessoas novas, sabe? Eu acho que tem vários tipos de evento. Não, e eu acho que antigamente o encontro era pra isso, era pra atrair gente nova. Alguns. Eu acho que principalmente, porque a gente sempre teve essa carência de mulheres no parkour. Eu acho que aquele de Guarulhos foi o que mais teve isso, que teve oficina pra gente nova, que teve, né, que chamou, que foi num parque público com gente de fora. Né? Eu nem lembro se foi Paulista Nacional. Gente, esse aí foi tão antigo que eu nem treinava ainda. A Camelinha tava entrando no Camelinha tava começando. Foi muito... Eu nem tava no Mas eu acho que é isso, eu acho que tem tipos diferentes, né? Tem a competição, que é um tipo de encontro, evento, de uma forma. Tem os encontros que são pra chamar gente nova. E tem os encontros que é pra unir a comunidade, a gente trocar, ver como que o outro treina, ver o movimento, como que usa o espaço o mesmo espaço. Conhecer novos picos. Nossa, eu conheci vários picos do Brasil assim, nem ou o mesmo espaço que você sempre treinou ali, você acha que aquele pico já fez tudo, aí vem alguém de fora com outro olhar, traz um movimento diferente e fala, caraca, real, assim. Então, treinar com gente que às vezes você só conhece pela internet também é muito legal. Eu acho que o encontro, ele tem esse propósito da comunidade mesmo. Assim, muitas vezes, acho que alguns encontros. Poderia ter também esse que chama a gente de fora, que eu acho que é outro propósito. Não sei, eu gosto muito dos encontros, assim, eu acho muito foda. É que não tem mais tantos, né? Agora o encontro virou a competição. Só que a proposta é completamente diferente. O tempo de relação entre as pessoas, os atletas, é completamente diferente. Porque você tá lá focado, você quer ir lá fazer os desafios que já estão montados. Você não tem a criatividade, você não vê o outro treinando uma coisa diferente. Tá todo mundo lá fazendo a mesma coisa, com um tempo pré-determinado, muitas vezes passando o tempo e não tendo um extra para você ter a socialização, para ser considerado um encontro realmente, né? Então você só vai lá, você treina, você compete, você vai pra casa, dorme, dia seguinte é a mesma coisa. Treina, compete, premiação, vou embora. Sim. O encontro não, o encontro você ficava lá, você papeava. Isso aqui podia ser o começo de um encontro, por exemplo. É o começo de um encontro. Né? Eu sei que o encontro é importante, eu reconheço, tá? Só que eu acho que o encontro, alguns, tá? Não todos, mas alguns encontros que eu fui, era uma galera que nem treina mais parkour, sabe? E que não atinge a comunidade atual. Que a comunidade atual, assim, são os jovens, são os adolescentes, são as meninas que estão muitas vezes na academia, na competição. E por que não tá atingindo essas pessoas que deveriam estar nesses lugares, sabe? Mas é natural, Mari, porque é o que a gente tinha falado no começo. O parkour mudou muito. Antigamente não existia competição, entendeu? Então os encontros não tinha nem essa proposta de vamos competir.
vamos um contra o outro. Nunca teve isso. Agora tem. As pessoas que entram em academias, geralmente, porque é o que tá viralizando na internet, né? Tipo, eu vejo um parkour, eu vou pesquisar parkour, então a primeira coisa que aparece é academia de parkour. Vou colocar meu filho numa academia de parkour, vou entrar numa academia de parkour. Ter aulas facilitou, assim, absurdamente a gente aprender as movimentações de parkour. Isso é muito bom, ter aulas. Na nossa época, a gente aprendia vendo vídeo, a gente aprendia com os outros na rua mesmo. Então, agora, a nova geração está acostumada já a entrar pensando em competir. Por isso que eu acho que encontro parou de existir e parou de ter interesse. Porque não existe mais uma comunidade para treinar junto, e sim uma comunidade para competir junto. E eu acho que assim, tem dentro de uma comunidade geral, existem vários lados de vários parkours diferentes. Também. E aí eu acho que o encontro é uma dessas coisas que eu vejo isso como mais uma reunião de pessoas que gostam muito daquilo e geralmente fazem isso há muito tempo. E aí vai ali conversar com as pessoas que não vê há muito tempo e tal, e socializar, que eu acho que é muito importante socializar, inclusive. Tipo, fazer as coisas juntos, beleza. A competição eu acho que é uma outra vertente, e aí entra muito também dessa coisa do parkour estar dentro de academias, que aí obviamente que vai ficar fechada uma competição dentro de uma academia e tal, e aí é mais fácil isso acontecer. E eu acho que essa coisa de chamar gente jovem é mais difícil por algumas questões. A maioria das pessoas novas eu vejo que vai principalmente para academia. Então eu acho que vai mais para esse lado de competição. E aí, a maioria das vezes os encontros, tem outros que acontecem em academia, mas a maioria é na rua. E eu vejo muito isso porque, com contato com criança e jovem, que é muito difícil os jovens estarem na rua, fazendo coisas na rua. Então eu acho que, tipo, essas coisas meio que colidem ali. De certa forma, a rua também não é mais a mesma, né? Exatamente. Da época que a gente treinava. E aí tem, tipo, esse medo de ir pra rua. Mas aí uma hora, então, vai morrer, né? O encontro vai acabar. Com certeza. Já está, né? Transformou. Eu acho que pode ser mutável e aí, tipo, quem gosta disso faz acontecer. Vai de quem tá ali e de quem gosta de continuar fazendo acontecer. Só tem feminina nenhuma. Eu desisto. Na academia, a gente tem uma galera que tem vontade de competir, sim, mas é uma porcentagem muito pequena, se for parar para pensar assim no total, tá? Sei lá, de 100 alunos vai ter 10 ou menos, assim, que foca realmente nisso. Então, eu acho que daria sim para trazer o todo, essa galera, as crianças, os adolescentes para encontros. Inclusive, eu já fiz encontro kids na academia mesmo, tipo um treinão que a gente focou em ensinar para eles como que é treinar sem estar sendo direcionado, sem estar em aula, sabe? Isso é muito bom. A gente tem esse plano de fazer mais isso lá. E sobre meninas na academia, o que acontece muito é que quando chegam em uma certa idade, elas param, elas saem. Então, tipo assim, crianças têm até bastante. Claro que meninos têm mais, né? Tem bem mais meninos. Mas meninas entram bastante, assim, na faixa etária de 4, 5 anos, até 8 anos, 9, tem bastante meninas. Mas quando elas vão entrando ali na puberdade, elas começam a sair. Então, chega 10, 11, 12 anos, elas saem. E aí, essa faixa etária para cima é bem difícil ter meninas. Adolescentes tem pouquíssimas, dá para contar nos dedos as alunas que tem. E aí é a parte que é triste, né? Porque os meninos geralmente continuam e vão até a adolescência, fase adulta, e as mulheres são poucas que ficam. Mas os meninos vão até o quê? 18? Porque daí começa a trabalhar também para, né? É. Mas eles têm uma vida ativa no parkour bem mais longa do que as meninas, assim. E algum pai ou a própria menina já chegou a explicar, alguns pais, né? Não só o pai. Alguns pais já chegaram a explicar do porquê que a filha estava saindo do parkour? Fala que não tem mais vontade, que não gosta mais. Não sei, eu acho que quando começa a mudar o corpo... Claro que eles não falam isso, né? É a minha percepção. Mas quando começa a mudar o corpo, elas começam a ficar com mais vergonha. Eu sinto um pouco disso. Então seria principalmente a vergonha. Porque eu acho que Eu acho que sim. Uma coisa bacana da academia... Muda os interesses também, né? Muda os interesses.
O negócio bacana de começar na academia é que você já vai ter um suporte muito maior e uma segurança muito maior. Porque quando a gente começava na rua, dava medo de treinar sozinha. Na academia você vai sempre ter um espaço seguro para guardar suas coisas, uma porta para te defender, digamos assim, e outras pessoas para estarem lá ali te auxiliando. Qualquer coisa que acontecer, você tem a quem recorrer. Sim. Mas eu acho que isso é para todos os esportes, né? Assim, até falando de mim, né? Acho que todo mundo começa a chegar a aula de educação física, chega essa fase já não quer mais ir, fazer. ai, Sim. né? Porque eu acho que tem pouca, não é influência, mas tipo pouco incentivo pra mulher continuar se mantendo ativa no esporte. Ou vai pra uma coisa muito, tipo, eu tô dizendo no geral agora, ou vai pra uma coisa tipo, vai fazer um futebol pra competir lá numa escolinha de futebol. Ou vai pra uma coisa muito assim, de tipo, vamos participar de uma competição de X. E, tipo, homem é sempre, desde o começo, influenciado a ser ativo e, tipo, brincar e se movimentar. E eu acho que é muito a gente, tipo, é uma coisa cultural. Então é muito uma coisa da gente muito mais social, construir isso pra mulher também, de tipo, é legal, é divertido, a gente pode se divertir. E, tipo, é feito isso assim de, meninas, chega de subir em árvore, agora vocês têm que ser quietinhas e boazinhas e arrumadinhas. Tem muito isso que eu acho que influencia também, principalmente nessa idade. Não, eu considero um baita privilégio você ter pais que incentivam a atividade física. Sim, com certeza. Eu tive muita sorte dos meus pais sempre serem ativos. Minha mãe jogava vôlei na praia, veio pra São Paulo, jogava vôlei em São Paulo, sem problema. Meu pai jogava futebol, andava de motocross, sempre fizeram muitas coisas. Meu irmão já não gostava tanto, ele ficou por um tempo no futebol, algumas coisas, e eu sempre gostei. Eu sempre fui, tipo, a filha que pedia pros pais, me dá um skate, por favor. E eles me davam um skate. E eu sempre tive amigos também que gostavam muito de atividades radicais. Então, escalada, eu ia lá na escalada. Nossa, foi muito bom ter os meus pais sempre me apoiando. Voltava roxa, volto roxa até hoje. Mas eles já estão acostumados. Então, essa coisa de mulher e esporte e tal, desde pequena, eu sempre achei legal subir em árvore, fazer essas coisas de criança. E eu conheci o parkour em 2007. Caramba! Que é uma coisa muito, tipo... Só que eu era uma pequena criança na zona sul de São Paulo, ou tinha mudado de escola. Eu não lembro como eu conheci. Só que eu falei, nossa, que legal isso daqui, que tal. Só que não tinha ninguém ao meu redor pra, tipo, vamos praticar. Então, a vida foi passando e nada aconteceu. Aí, tipo, eu já quis fazer rugby, porque eu achava muito legal, aí minha avó não deixou. Aí eu fui crescendo, e aí eu conheci o Marcelo, que é o meu marido. E aí, é muito engraçado porque eu conheci ele, e aí, tipo, internet. E eu, nossa, você faz parkour, que legal, eu acho isso muito foda. Eu queria que a gente fosse treinar um dia junto. Aí eu, tipo, você deve ouvir isso de todo mundo. E ele, tipo, não, ninguém se interessa por isso. E aí, tipo, apareceu uma pessoa fazendo uma coisa que eu achava legal há muito tempo. E foi, tipo, minha oportunidade de, tipo, vou fazer parkour. Aí eu só casei com ele pra treinar parkour. Não, mentira. Foi muito legal. E aí, tipo, desde que eu conheci ele, basicamente, mas, sei lá, 2021, assim, aí eu treino, aí tem umas coisas na vida, tipo, depressão, ansiedade, essas coisas normais, assim, né, acontecem. E aí, tipo, treino, aí paro, e aí medos, desafios, mas é sempre uma coisa e por isso que eu falei pra você dessa coisa do tempo, porque eu acho que cada um tem seu tempo e não importa como que é o seu nível no parkour, porque é uma coisa muito pessoal e tem que ser, a gente tem mesmo que, tipo, pensar assim, eu não tô no nível que eu deveria estar com tanto tempo de treino. Tipo, é o seu tempo e eu acho que é importante a gente ter isso pra gente. Com certeza. Então, essa coisa de ir, parar, voltar e, tipo, sempre muito na rua. Eu fui algumas vezes só em algumas academias, mas sempre muito na rua e, tipo, fortalecer o corpo, porque apesar de gostar de atividade física, eu não era uma pessoa ativa fisicamente. Então, tipo, eu comecei a fazer parkour e academia, essas coisas todas. E aí eu fiquei uma pessoa mais forte, assim, minimamente. E é muito legal ter descoberto isso, que eu sou capaz de fazer essas coisas, que eu acho legal há tanto tempo. E aí do parkour eu fui escalar também, eu achei mó legal. E aí, tipo, as coisas vão acontecendo. E eu acho isso muito interessante de como a gente, tipo... E eu fui começar meio que velha, assim, né? Porque já tava com quase 20 e tantos anos, assim. Então, tipo, geralmente as pessoas começam adolescente. E pra mim foi muito legal começar mais velha. Justamente por isso, assim. Eu também.
também. Mas você tá dando aula agora? Eu dou aula com o MA numa escola particular e a gente dá aula para Educação Infantil Fundamental 1. Inclusive, é uma coisa muito curiosa, porque na Educação Infantil tem uma turma que basicamente metade é menina. E é muito legal isso. E eu acho muito legal que eles têm eu ali como uma identificação, tipo, olha, uma mulher... Referência. Exatamente. E aí, tipo, cara, sabe, você vê as menininhas pequenininhas fazendo umas coisas muito legais, assim. E assim, antes do parkour, eu tô no teatro e tal, então eu já tinha uma experiência de dar aula, assim. E eu sempre gostei muito de criança, então funciona muito bem. E eu acho muito incrível ver as menininhas pequenininhas e elas vão crescendo e fazendo umas coisas muito legais. Dá maior de orgulho, começar assim, pequena, né, também. Tipo, Aí droga. você pula uma gradinha assim, elas ficam tipo, caramba! É muito legal. Então, é muito legal você como professora, porque as crianças têm você como... As meninas têm você como espelho. E eu também acho muito bacana ser aluna e chegar uma menina nova e vir falar comigo e falar, meu Deus, você manda muito bem, quanto tempo você treina, então quer dizer que isso é possível pra mim também. E a gente super incentivar, eu sempre falar, sim, continua treinando. Daqui a pouco, agora você tem um professor para te ajudar, você tem um espaço para treinar. Então, sabe, aproveita, você vai evoluir muito rápido. Se você gosta do negócio, não desiste. Tem muitas meninas, às vezes você não vai encontrar da sua idade na sua turma, mas fora daqui tem também, fora desse universo de aulas, tem muitas meninas também. Na comunidade tem menos mulheres do que homens, então vai ter menos professoras consecutivamente, né? Mas lá na academia a gente sempre tenta ter pelo menos uma professora mulher por conta disso, né? Da questão de ter uma referência, ter uma representatividade para as crianças. Aí lá a gente tem a Lívia, hoje em dia, que é uma professora que ela veio da educação física, ela não era do parkour. E aí a gente pegou e treinou ela do zero, assim, e ela evoluiu tanto lá na academia que hoje em dia ela é a nossa gerente. Então ela que bota a ordem lá nos meninos e é muito legal ter essa referência. Mas eu sinto que, assim, eu como dona, pra mim e pra ela como gerente, tem uma dificuldade que a gente tem que se impor mais para ganhar o respeito deles, assim, sabe? Porque fora nós duas, a equipe é composta toda por homens e eu tenho um sócio, né, para quem não sabe, que é meu marido, e eu percebo que para eu ter o respeito que ele tem, eu tenho que agir às vezes mais firme, sabe? E também muitas vezes eu não sou reconhecida como dona da academia quanto ele. Às vezes eu sou reconhecida só como a esposa, sabe? Tipo, ele é o dono e você é a esposa. E eu vejo isso não só comigo, eu vejo isso também com outras academias que são formadas assim por marido e mulher. E aí o cara é sempre o dono e a mulher é a secundária, só a esposa que tá lá ajudando. E ninguém vê que o trabalho é o mesmo, que o esforço de tempo, de tudo é o mesmo. Enfim, é isso. Acho que provavelmente todo mundo aqui tem alguma história pra contar sobre isso. Eu já fui dar uma oficina numa escola pública e o menino ficou chamando o Lucas e falou, tio, aí o que você quer? Aí ele, é que eu queria aprender tal movimento. Tá, qual é o movimento que você quer? Ele queria que eu fizesse o monkey, passando o obstáculo. Aí eu falei, eu faço pra você. Aí ele, mas você sabe fazer? Como assim? Aí eu fui lá, eu fiz, aí eu ensinei, eu falei, é assim que você posiciona a mão, tenta dar mais impulso, empurra com a mão também, né? Aí ele ficou assim, meu Deus, ela faz também. E, sabe, ele tava lá, ô tio. O que você quer, menina? Posso te ajudar? Isso já aconteceu comigo várias vezes dando aula. Tipo, as crianças, mas eu duvido que você sabe fazer isso. A gente tem que comprovar, né? A gente tem sempre que estar se provando, assim, sabe? Que a gente merece estar ocupando aquele espaço. Mas eu acho que é mais uma coisa cultural, porque é isso em todas as áreas, infelizmente. Né? Sim. Mas é legal quando a criança não entende que, tipo, você é muito mais forte do que muita gente. Aí você vai arrastar um caixote assim, nossa, como você consegue? Sim. Puxa, que coisa, né? Interessante. A vantagem de fazer parkour é essa também, né? Exatamente. A gente é muito mais forte do que parece. Sim, exatamente. Sim. E muito mais útil também. Já tive que usar parkour pra umas coisas aleatórias na minha vida que todo mundo falou, meu Deus, vai precisar de uma escada, não sei o quê. Peguei. Pronto. Era isso?
Pois é. Eu gostei bastante de conversar e ter essa troca com vocês. Tipo, eu acho Também. que apesar de saber quem são as pessoas, a gente nunca parou pra conversar. E eu acho que é bem legal ver as coisas acontecendo e eu sinto isso, que cada uma tem um tipo de parkour e faz uma coisa diferente e eu acho que isso que faz ser interessante. Justamente, tipo, a gente vê que tem vários caminhos pra se percorrer. Eu achei muito bacana te conhecer mais. Porque era só de vista, eu nem sabia seu nome, sinceramente. E agora eu já sei quem é, vou querer seguir, mesmo sendo low profile, pra te acompanhar. Eu não posso fazer nada, nem mal eu posso na minha vida. De parkour, então. Ah, tudo bem, pelo menos fica o contato, vai que um dia a gente marca alguma coisa. Marca um encontro. Marca um encontro. Um abracinho.